Eu gostaria de explicar um pouco para vocês aqui sobre lógica do Excel. Você que está começando aí, é novinho no Excel ou que pretende começar um dia, ou reconhece a importância, né, de ter esse conhecimento, eu vou, até onde eu sei, gostaria de estar reforçando aqui nesse vídeo sobre a função lógica do Excel, né? Aqui é escrito pelo Edivaldo, aqui é o link, a fonte dessa informação aqui. Eu li essa informação, achei muito importante para esse ensinamento aqui. Eu gostaria de ler e eu vou descrevê-lo na prática, cada lógica que ele apresentou aqui do Excel. Então, a função lógica do Excel é uma característica que nos permite introduzir a tomada de decisões ao executar fórmulas e funções. Então, nós vamos executar aqui fórmulas, entender por que é chamada de fórmulas e funções. Elas indicam critérios lógicos, condições e propostas pelo usuário. É o usuário da planilha que faz a lógica, ok? Ou o editor da planilha que faz a lógica, e o Excel apenas obedece dentro das regras válidas. Deixa eu colocar aqui um aspas duplo aqui, porque não sou eu que estou dizendo, né? O mérito não é meu. E aqui, ao invés de usuário, eu vou colocar o editor, ok? Então, entre aspas, esta informação, né? Escrita aí pelo Edivaldo, e aqui é a fonte de origem desse conteúdo, ok? Então, quando ele fala aqui introduzir a tomada de decisões ao executar formas e funções, e elas indicam critérios lógicos, né? Quando ele fala definida pelo usuário ou pelo editor dentro do que é programado e aceito pelo Excel, por exemplo, aqui eu tenho a meta, ok? 1.400, que é a quantidade, e aqui é o que o funcionário realizou, que é o resultado. Então, esse cara aqui não atingiu a meta, ok? É inferior à meta. A meta é 1.400 e ele chegou a 1.350. Qual que é a lógica do Excel para reconhecer que esse é menor que esse, ou esse é maior que esse, ou esse é igual a esse? Se é inferior, superior ou igual, ok? Então, o Excel ele vai reconhecer alguma função ou fórmula quando você começa com igual. Quando você começa digitando dentro de uma célula o símbolo igual, ele já reconhece que você quer construir uma função e ou uma fórmula. Por que função e fórmula? Se nós fizermos aqui um PROC-V, ele se chama função, porque você colocou só uma função, que é o PROC-V. Agora você vai colocar PROC-V com CORRESP. Você juntou duas funções, que é igual o PROC-V, ok? E que é igual o CORRESP. Então, nessa ocasião aqui, você está construindo uma fórmula, porque é mais de uma função, ok? Se for só o PROC-V, é uma função. Se for só o CORRESP, é uma função. Legal? Se for CORRESP com PROC-V, se construiu uma fórmula, que foram mais de uma funções. Mais de uma função, ok? Eu estou explicando dessa forma para que vocês entendam a lógica do Excel, o raciocínio, porque o Excel, ó, ele só vai obedecer às regras válidas, ok?
mas quem que é o editor da planilha somos nós. Nós somos o usuário, o key user. Bom, já entendemos sobre funções e fórmulas. Nessa ocasião aqui, esse é igual a esse? A lógica do Excel é o quê? É o verdadeiro e falso. Então vamos lá. Nessa ocasião de resultado, vamos dizer assim para o Excel, que a função se esse resultado for igual ou maior do que esse, o ponto e vírgula, pessoal, nós vamos continuar a fórmula. Por isso que nós vamos buscar outros critérios dentro dessa função ainda. Então, por exemplo, aqui, nós falamos se o E3 for igual ou maior do que o D3. Já já vou colocar aqui o título das colunas, para a gente ver onde que é o E3 e onde que é o D3. Se ele for verdadeiro, lembra do verdadeiro e falso? É isso que é a lógica do Excel, o verdadeiro e falso. Ele quer saber se você vai construir uma fórmula, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Qual resultado você quer? Nesse resultado aqui, eu quero o maior ou igual e maior. Se o resultado for maior do que a meta, então vou jogar aqui um aspas dupla. Por quê? Sempre quando for digitar o texto, pessoal, dentro de uma função, precisa colocar aspas duplas no começo e no fim da frase. Senão dá erro de valor, dá erro de fórmula, dá erro de texto. Nessa ocasião, se ele for maior, vamos colocar aqui meta atingida. Deixa dessa forma, depois a gente melhora. Digitamos a fórmula, fecha aspas duplo. O ponto e vírgula é porque ainda não acabou a fórmula. Ele quer saber aqui o valor se falso, ok? Então, esse é o verdadeiro. É verdadeiro por quê, pessoal? Se for maior do que a meta. Se for maior do que a meta, é verdadeiro. Sendo verdadeiro, então atingiu a meta. Não é verdadeiro, é falso. Esse lugar do falso, eu vou dizer, como eu vou colocar mais um texto, aspa dupla. Diferente de atingiu a meta, é não atingiu a meta ou meta não realizada. Não atingiu a meta. Vamos seguir a mesma lógica da meta atingida, ok? Digitou o texto, fecha aspas duplo, fecha parênteses. Fechar parênteses aqui, como só é uma função, que é a função se, ele morre no preto aqui, ó. Se abrir duas funções, vai ter um vermelho e ele vai te pedir que você feche no preto. Independentemente da quantidade de funções que você fizer, pode ser 10, 15, o último parênteses é o preto. Não existe outra cor depois dele. Chegou nele é porque a lógica do Excel falou, dentro das funções que você colocou, acaba aqui. Enquanto não acabou, você vai fechando. Azul, verde, tal. Opa, chegou o preto. Morreu aí. Nessa ocasião, só é uma, porque só existe uma função se, que é verdadeiro e falso. Vou dar um Enter aqui, ok? Vamos ver o que aconteceu naquela frase lá. Deixa eu devolver aqui o título, ok? Vou aumentar aqui. Deixa eu diminuir só aqui, para que a fonte seja mostrada. Pronto. Bom, pessoal, continuando aqui. Vejam, ele me retornou aqui que esse carinha aqui, ó, vamos abrir a fórmula. Aqui, ó.
Quando eu clico na célula da fórmula e dou um clique na barra de endereço, ó, ele já abre a fórmula dizendo da onde que é a origem dessa função. Então, eu disse o quê? Lembra que o Excel ele recebe o que quiser, dentro das regras válidas. Isso que eu fiz foi uma regra válida. Se ele aceitou ou não, é quando der o Enter ali, e não aparecer nenhum erro. Ok? Então, aqui ele diz o quê? O que eu, como editor, o usuário, falei? Excel, se o E3, coluna E, linha 3, for maior ou igual ao D3, se a quantidade produzida ou expedida for maior ou igual à meta, se for igual à meta, bateu a meta, certo, pessoal? Eu poderia só colocar se for maior, mas não. Poxa, existe uma margem aqui ó, que me ajudou. Espera aí, a meta é 1.400, então eu vou colocar 1.400. Porque se eu colocar maior do que a meta e eu atingir aqui 400, meu gestor vai me dizer que eu não bati a meta. Então aqui não diz que é maior do que 1.400, aqui diz a meta é 1.400. Se ela é 1.400, então na minha função eu coloco igual, porque se for igual a ela, meta atingida, ok? Vamos ver se é verdade. Vou colocar aqui 1.400. Pessoal, meta atingida, ok? 1.401, meta atingida. 1.399, não atingiu a meta, pessoal. Legal? A função se, ela quer saber se esse for maior ou igual a esse, se essa afirmação, se ela é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, vai aparecer aqui, meta realizada, mas ela não foi verdadeira. Então, não atingiu a meta. O verdadeiro e falso, você vai escrever no verdadeiro 1.401, que se for maior ou igual, meta atingida. Se não, meta não atingida. Ou não atingiu a meta, como está aqui. Essa dica foi válida, pessoal? Entenderam? Se não entenderam, volta o vídeo algumas vezes. Eu estou falando aqui pausadamente para que vocês entendam um pouco sobre lógica do Excel. Você que quer começar no Excel, que reconhece a ferramenta importante, você que começou agora e, poxa, essa forma aqui não está indo, não entendi ainda o que o Excel quer de mim, porque eu estou fazendo do jeito certo e a fórmula não prossegue, eu estou dando enter, dá erro, eu não sei onde que está o erro. Ok, pessoal? Essa é a intenção, de poder realmente ajudar vocês aí. No segundo exemplo, é ainda o verdadeiro e falso, mas eu não vou utilizar a função se. Eu vou fazer com que vocês entendam isso aqui, que é a lógica do Excel, o verdadeiro e o falso. Vamos colocar igual, porque cada construção de fórmula e funções, como eu havia falado poucos minutos atrás, precisa começar com o símbolo igual, porque o igual no Excel ele já reconhece que você vai construir ou funções ou fórmula. Igual. Esse é igual a esse? Vamos dar o Enter. Não, pessoal. Esse não é igual a esse. Dê uma olhada. É o que aconteceu aqui. A diferença é que esse não foi igual a esse. Não sendo, a função sim trouxe uma condição dizendo 1.399. No lugar do falso, eu coloquei não atingiu a meta. Legal? Atingiu a meta. Então, o Rafael é igual a Rafael. Então, é verdadeiro. No lugar desse verdadeiro, na função se, função verdadeiro, ok? Vamos de novo? Igual se.
se, deixa eu colocar isso aqui mais abaixo um pouco, se esse aqui for igual ou maior do que os 1.400, que é a meta, se isso for verdadeiro, pessoal, ó, se for verdadeiro, no lugar desse nome, ok? Eu não vou deixar verdadeiro. Eu vou querer saber se a meta foi cumprida, se o plano foi atingido ao longo do mês, ok? Então, assim, se for maior ou igual, meta conquistada, ok? Diferente disso, que é o verdadeiro, não atingiu a meta. Ok, pessoal? O que aconteceu aqui no verdadeiro e falso? Eu disse para o Excel, se o E3 for maior ou igual ao D3, sendo verdadeiro, se for igual, no lugar desse nome aqui, que é o que está aqui, ó, se for verdadeiro, meta conquistada. Meta realizada, meta atingida. Caso não, se for falso, não atingiu a meta. E vou dar um Enter aqui. Ok? Meta conquistada. 1.399. Não, não é igual, não é verdadeiro. Sendo falso, não atingiu a meta. Ok, pessoal? Vou tirar aqui agora título, porque eu quero que vocês vejam agora esse lado aqui. Ok? Mas vamos melhorar aqui um pouco a visualização, rapidamente, pessoal. Vou querer colocar menor um pouco aqui. Mais um pouquinho. Pronto. Vamos tirar aqui o título. Esse vídeo é realmente para ajudar vocês, pessoal, a ter uma noção do Excel, a conhecer a lógica. Todo mundo que trabalha com Excel, pessoal, pode ser do mais básico ali ao especialista. Eu já convivi com todos eles. Inclusive, em relação ao básico, eu estive lá também. Eu estive lá no básico do básico também. Eu queria muito entender a lógica do Excel. Meu Deus, que dificuldade. Hoje eu sei um pouquinho da lógica. O que eu sei desse pouco, eu estou aqui querendo compartilhar com vocês, ok? Porque eu sei da importância disso e vai ajudar vocês, é claro. Agora, aqui é o seguinte. Terceiro exemplo. Eu acho que esse ficou claro um pouco, porque se for Maria aqui, é falso. Esse lugar do falso, eu escrevo o nome. Não atingiu a meta e dou um Enter. Não sendo igual ou maior, não atingiu a meta. Nessa ocasião aqui, pessoal, como é que funciona? Igual a soma. Eu vou somar alguma coisa. Vou arrastar aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui. Em arrastar, existe aqui, ó, 2 pontos. Esse 2 pontos aqui, ele me diz o quê? Somar dentro de uma margem. A margem do A ao M. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M. Eu vou somar linha por linha. Eu vou somar no lugar dessas letras, número por número. Ok? Um exemplo do 1 ao 12. Vou somar do 1, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, até o 10. E vai me trazer o resultado dentro dessa margem. É o que aconteceu aqui, do 1 ao 5. Então, esse 2 pontos, dentro de uma soma, ele pega aqui tudo, pessoal. Vamos dar um Enter. Bom, ele me informou que esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse,
dá 15. Vamos utilizar o mesmo igual a soma. Só que, ao invés de chamar os dois pontos, que é o que aconteceu aqui, nessa ocasião aqui, vou colocar o ponto e a vírgula, vou dar um Enter. Ué, mas peraí, não é igual a soma? Bom, eu somei esse aqui, me deu 15. E esse aqui, por que me deu 6? Qual que é a lógica do Excel, pessoal? Se dentro de uma soma for ponto e vírgula, não vai somar entre. Não vai somar uma margem. Ele da margem da linha 1 até a linha 10, sendo 2 pontos na função, ele vai somar tudo. A mesma função soma ponto e vírgula da linha 1 à linha 10, ele vai somar a primeira linha e a última linha. A margem, pessoal, pode ser 1000 linhas. Ele vai somar a primeira linha e a última linha, que é o que aconteceu aqui, ó. Se fosse 2 pontos, ok? 2 pontos. Ele pegou tudo, pessoal. Se for ponto e vírgula, ele pegou a primeira e a última. É o que ele fala aqui, ó. É o editor da planilha que faz a lógica. E o Excel obedece dentro das regras válidas. Aqui foi uma regra válida. Eu queria dizer para o Excel que eu quero somar aqui tudo, dentro dos pontos. E esse aqui tudo, mesmo selecionando tudo, eu falei, não, nessa ocasião eu quero só ponto e vírgula. Porque eu não vou lá na meio milhão de linha e eu falar a última lá na barra de rolagem ou qualquer outro atalho. Eu vou selecionar a coluna e falar, me soma primeiro e último. Ok? Só para conhecimento, tá, pessoal? Esse exemplo aqui. Esse aqui ficou claro? Ficou claro que fechar parênteses no preto, não existe mais outra cor depois dele, morre nele as 10 funções colocadas dentro de uma fórmula? Morre no preto. Ficou claro que no verdadeiro e falso, na escrita, ficou claro que no lugar do verdadeiro eu ponho uma frase, dentro dessa frase começo e fecho com aspas duplas. Depois para continuar com outros critérios, é ponto e vírgula. Aí eu abro de novo no falso e falo, não atingiu a meta. Fecho parênteses e fecho o Enter. E dou um Enter, desculpa. Ok? Ah, mas e... Ok, Marcelo. Você me falou de texto. Não atingiu a meta. Ok? E número? Como é que ficaria para número? Precisa de aspas dupla? E digitar um texto? Não. Numérico não precisa de aspas dupla, pessoal. Qual que é a lógica do Excel? Como é que ele entende isso? Se esse cara aqui for igual ou maior do que esse, sendo maior, me retorne este, se não esse. Vou fechar aqui, vou dar um Enter, ok? Vamos entender o porquê aqui. Olha o que aconteceu aqui na fórmula. Aqui em cima, eu precisei colocar aspas dupla. Por quê, pessoal? Porque eu ia colocar um texto, se atingiu ou não, dentro do verdadeiro e falso. Numérico, se atingiu a meta, me retorna o maior número. Se não, me retorna a meta. Se ele atingiu, me retorna o maior. É claro,
É grandioso isso, né? Poxa, eu atingi a meta. Se não atingiu, retorna a meta, ok? Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. Deixa eu colocar aqui em casa de milhar, ficar melhor de entender o número, pessoal. Pronto, 1555. Bom, ele me retornou aqui o 1555. Por quê? Porque eu informei o Excel dizendo que, vamos voltar aqui, título da coluna, para melhor entendimento. Eu falei o que aqui para o Excel? Excel, se o E4, coluna E, linha 4, for maior ou igual à coluna D4, que é a coluna D e a linha 4, se o E4 for maior ou igual a D4, então, se o E4 for maior, se for verdadeiro, me retorne o E4. Se não, se for falso, me retorne o D4. Vamos dar um Enter? Me retornou aqui o 1555. Por quê? Porque esse cara que atingiu a meta foi maior que a meta. E se for menor que a meta? O que acontece? E se for menor que a meta? 1355. Me retornou o quê, pessoal? Me retornou a meta. Ok? Se for maior 1800, me retornou maior. Pessoal, é isso que é a lógica do Excel. Eu espero realmente aí ter ajudado em alguma coisa. Se eu ajudei aí em 25% aí desse tema, 40%, 50%, já fico satisfeito, pessoal, porque a continuidade do, do aprendizado de vocês aí, não só no meu canal, tem milhões de canais maravilhosos que até hoje eu assisto ainda, sou muito fã de muitos canais aqui que eu admiro demais e aprendo muito com eles até hoje. Não tenho medo de confessar isso, pessoal, porque o conhecimento ele deve ser expandido, distribuído, pessoal, agregar valor na vida das pessoas. Conhecimento é esse. Enquanto eu ensino vocês a fazerem, eu estou aprendendo também, porque vocês veem que em dado momento eu estou mexendo em alguma coisa a mais. E mexer em alguma coisa a mais, eu estou me reciclando também para que esse conhecimento não fuja da minha memória, porque o Excel é muito disso. Ok, pessoal? Hoje foi para entender um pouco sobre a lógica do Excel. Obrigado aí pelo que o Edivaldo publicou nesse site dele. Aqui é dele esse tema. Se eu modifiquei algumas coisas aqui, eu peço desculpa, eu já devolvi uma boa parte ou todas elas. E agradeço a oportunidade. Se inscrevam no canal, pessoal. Envie esse link desse vídeo no grupo do WhatsApp dos amigos de vocês aí. E agradeço até aqui. Obrigado a quem vem se inscrevendo no canal. Isso tem ajudado muito e me dado força aí para a continuidade desse vídeo, por exemplo. Isso é uma verdade, pessoal. Se inscrever não paga nada, é de graça. Ok, pessoal? Se puder me ajudar, eu vou ficar muito grato aí e trarei aqui novos vídeos para agregar valor aí à vida de vocês quanto ao conhecimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.